pessoal, eu sou a Bruna Classa, professora de Biologia aqui no Estratégia Vestibulares, e hoje tem 100 dicas para você gabaritar a biologia. Olha só, na dica de hoje, dica 10, vamos falar sobre o nosso material genético, o nosso DNA. DNA é uma molécula, né, um polímero formado aí por vários nucleotídeos, e cada nucleotídeo é formado por um açúcar de 5 carbonos, uma pentose, né, ligado aí a uma base nitrogenada e um grupo fosfato. A diferença entre os ácidos nucleicos é que no DNA falta um átomo de oxigênio ligado aqui ao meu carbono 2, enquanto no RNA ele aparece aqui como uma hidroxila, e aí eu tenho então uma ribose ou uma desoxirribose. O meu DNA ele tem então sequências aí de nucleotídeos ligadas uma à outra. Elas ligam-se por ligações fosfodiéster. A hidroxila do carbono 3 de um nucleotídeo está sempre ligado ao grupo fosfato do carbono 5 do próximo. E assim, novos nucleotídeos são adiciona'dos, formando então a minha cadeia de DNA. Essa adição de novos nucleotídeos sempre se dá no sentido 5' 3'. Além disso, o meu DNA ele é fita dupla, ou seja, ele é composto por duas cadeias, né? E essas cadeias elas são antiparalelas. Então, se uma cadeia cresce no sentido 5' para cá, 5', 3', a segunda cresce no sentido inverso, de modo que elas fiquem antiparalelas. Isso é uma propriedade do nosso DNA. Nosso DNA ele está ali no núcleo, organizado em filamentos, então a gente não tem ali um cromossomo visível, né? Nosso material genético, ele é um filamento de DNA, essa cadeia de DNA dispersa no núcleo. E aí a gente fala que a organização se dá em filamentos de cromatina. Então o nosso DNA seria esse filamento amarelo, e aqui em rosa eu teria proteínas histonas. Essa fita de DNA, então, ela se enrola essas proteínas histonas, formando essa configuração que eu chamo de colar de contas. E aí, conforme esse colar vai se enrolando sobre si mesmo, cada vez mais o meu DNA vai ficando compactado, vai ficando mais curto e mais visível. E essa compactação se dá em vários níveis, né? Então, ele vai se enrolando sobre si mesmo, depois forma aqui uma solenoide se enrolando, continua se enrolando como se fosse um fio de telefone, até formar, então, um cromossomo, que é aquela estrutura que a gente consegue visualizar no microscópio, né? E aí, este cromossomo aqui, ele está simples, normalmente a gente vê aquele xizinho, né? Um cromossomo duplicado. Esse meu cromossomo possui algumas regiões importantes, né, que a gente precisa conhecer. Esse afunilamento, essa constrição central, é chamada de centrômero. Para cima do centrômero, eu tenho um braço, e para baixo eu tenho outro braço do meu cromossomo. A extremidade superior é o meu telômero, importante aí no envelhecimento celular. E a extremidade inferior é a minha zona satélite. E ainda eu tenho algumas outras constrições secundárias aqui, dividindo essas extremidades do braço do meu centrômero aí, do meu cromossomo. Cada espécie possui um conjunto de cromossomos específico, né? Então a gente chama isso de cariótipo. Cada espécie possui o seu cariótipo. E esse é o cariótipo da espécie humana. Nós temos 23 pares de cromossomos, sendo 22 autossomos e um par sexual aí, né? Para mulheres XX, para homens XY. Então, isso aí é o que você precisa saber sobre conceituação do nosso material genético. A gente se vê na próxima dica. Muito obrigada. Tchau, tchau.